Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse fazer esse vídeo, nunca achei que eu fosse dar minha cara a tapa para falar sobre isso no YouTube. Mas hoje a gente vai falar sobre o destino do nosso país, sobre uma coisa que tem me tirado o sono, que é o nosso momento político. E as eleições e tudo mais que vai acontecer nos próximos meses e talvez anos. Já não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de mandar esse vídeo para os seus amigos que estão também preocupados com a política, mas mais importante, mandar esse vídeo para os seus amigos que estão cagando para a política e para as eleições. Porque esse é um assunto sério e que a gente precisa conversar muito bem sobre isso. A gente tem vivido um momento muito delicado do ponto de vista político e a sociedade de uma forma geral, né? A gente tá vivendo um momento em que tá todo mundo meio preocupado, ou você tá preocupado ou você tá 100% nem aí. Porque uma pessoa que tá mais ou menos preocupada, ela acaba ficando muito preocupada se ela começa a pensar muito. Falta pouco menos de um mês para nossa eleição e a política tem se tornado um assunto muito recorrente no meu grupo de amigos, família, todas as pessoas que conversam comigo, eu acho que também estão tão preocupadas quanto eu, e eu não estou exagerando quando eu digo que eu estou perdendo o sono pensando nisso. Gente, eu queria muito que chegasse logo o dia da eleição para votar logo e a gente descobrir logo o que vai acontecer com o nosso país, porque a gente tá vivendo tanta indecisão e tanta confusão que eu tô ficando doida. Porque o negócio é o seguinte, se fosse fácil, eu tava lá me candidatando e resolvendo os problemas dessa bagaça. Mas não é fácil, o negócio é complicado pra dedéu. Então, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam e colocar na nossa consciência pra tomar todas as nossas decisões. O negócio é o seguinte, eu não estou aqui pra levantar bandeira de nenhum candidato, nem partido e nem nada. A única bandeira que eu estou aqui pra levantar, que é uma coisa que eu sou contra e que eu quero passar pra vocês o pouco de conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, pra tentar mostrar pra vocês o quão isso é preocupante, eu só estou aqui para levantar a bandeira do não ao voto nulo. Eu sei que o voto nulo existe pra quando você não concorda com nada. Eu não concordo com nenhum dos candidatos, eu não gostei de ninguém, vou votar nulo. Na teoria, o que as pessoas acham é que é isso que acontece. Mas, na prática, votar nulo, você está levantando a mão e dizendo o seguinte: amigos, eu concordo com o que vocês concordarem, tá? Porque quando você vota nulo, não quer dizer que você não concorda com os candidatos. Quer dizer que o que os outros decidirem vai tá bom pra você. Quando você vota nulo, você se abstém de tomar uma decisão. Então, ao invés de você estar decidindo pelo menos pior, porque assim, por mais que todos sejam ruins do seu ponto de vista, tem um que deve ser pior que o outro. Tem um que você deve pensar assim, nesse eu não votaria de jeito nenhum, nesse eu votaria mais ou menos. Então assim, talvez seja melhor que o mais ou menos seja eleito do que você deixar que as pessoas coloquem o mais ou o menos pior. Posso fazer uma comparação que basicamente votar nulo é como se você tivesse num cruzamento na beira de uma estrada com várias bifurcações, assim, tem vários caminhos que você pode seguir. Só que você tá tão confuso e todos os caminhos parecem tão difíceis e tão complicados que você sentou ali naquela beira da estrada e você falou pra galera que tá ali na região: gente, eu não sei o que fazer, decidam por mim, qual é o caminho que vocês acham que eu devo seguir? Aí a galera se reúne ali e fala: bom, tem o caminho A, tem o caminho B, tem o caminho C, vai no caminho D. E aí você fala: vou no caminho D. Basicamente, votar nulo é isso, você tá deixando que as outras pessoas decidam por você. Votar nulo é mais do que eu não concordar com todos os candidatos. Votar nulo é você aceitar o que as outras pessoas estão decidindo por você. Porque os próximos meses, os próximos anos vão mudar de acordo com a pessoa que for eleita, com as pessoas que forem eleitas e colocadas lá para comandar o país. Então, assim, a sua vida pode mudar, a vida da sua família, a vida dos seus amigos, a vida do seu vizinho, a vida de todo mundo vai mudar para melhor ou para pior, dependendo de quem ali vai chegar no governo. Por mais que você desacredite da política, ache que todo mundo tá sujo, realmente, a gente vê tanta notícia ruim que parece que só tem maldade no mundo, parece que não tem mais nada de bom no mundo. Mas a gente não pode deixar que isso faça com que a frustração chegue a tal ponto de
você deixar que os outros decidam por você. Então eu acho importante que a gente não transfira a nossa parcela de decisão para as outras pessoas. Coloca o dedinho lá e escolhe um candidato, nem que seja o menos pior. Eu sei que é horrível falar isso, quando tem um monte de gente ruim e você tem que escolher o menos pior. Mas é melhor colocar o menos pior do que o mais pior, né, gente? Porque assim, não é todo mundo igual. Tem que ter alguém ali que é 5% pelo menos melhor. Então, vamos eleger o menos pior, não vamos eleger o mais pior que você acha que é o mais pior. Porque é muito do que você vai sentir. Você vai pesquisar, você vai entender quais são as propostas daquele candidato. Ah, ele propõe isso, aquilo, 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 aquilo. Ah, legal. Isso vai fazer bem pra mim? Isso vai fazer bem pro meu vizinho? Isso vai fazer bem para quem é dono de empresa? Isso vai fazer bem para quem é funcionário? Isso vai fazer bem para quem é terceirizado? Isso vai fazer bem para quem é pobre? Isso vai fazer para quem é classe média? Isso vai fazer bem para quem é rico? Enfim, a gente vive uma sociedade em que é importante a gente pensar no coletivo, que é importante a gente pensar num panorama geral. Isso vai fazer bem para a nossa economia? Essas decisões, será que vai ser bem visto lá fora? Porque querendo ou não, a economia do mundo ela é muito conectada entre si. A gente precisa também pensar em como as relações com os outros países funcionarão. Então, assim, pesquisa muito. Pesquisa o passado, o presente, pesquisa até a árvore genealógica de cada um dos candidatos para entender quais são as propostas e no que aquilo faria bem ou mal para a sociedade de uma forma geral. Pesquise sobre todos os candidatos e todos os cargos, não só de presidência e governadores, porque a gente coloca tanta coisa e tanta pressão nesses dois cargos que a gente esquece ali que tem aquela galera dos deputados, senadores, são eles que vão criar, votar em todos os projetos, leis que os caras lá de cima estão propondo e são eles que vão dizer se é sim ou não pro que o cara que tá aqui pensa. Então a gente precisa tomar muita consciência, os deputados, os senadores, pensar muito bem. Aí você fala assim pra mim, ai Dani, mas eu não sei o que um senador, o que um deputado faz. Vamos lá, Google. Pra que serve um senador? Pra que serve um deputado federal? Pra que serve um deputado estadual? E aí você vai entender qual é a importância de cada cargo para aquilo que a gente vai viver nos próximos anos. Aí você fala, bom, agora eu já sei qual é a importância de cada um. Agora você vai pesquisar os candidatos. Eu sei que na região que você mora, tem ali os candidatos que você vai descobrir que eles existem, seja porque você tá ouvindo um carro de som, ou porque você tá recebendo ali um panfletinho com o número do candidato. Então pesquisa. Ó, fulano aqui, o Zezinho da esquina. Zezinho da esquina. Vamos descobrir quais são as propostas do Zezinho da esquina, qual é o posicionamento dele sobre as principais questões que estão sendo discutidas. Ah, e o que o Zezinho acha do assunto X? Ah, não, o Zezinho não concordo muito bem com o que o Zezinho pensa, não. Descarta o Zezinho. Procura o outro. Ah, e o Jorge? O que o Jorge acha do assunto tal? Qual é a posição do Jorge quando a gente fala sobre isso, sobre aquilo? Ah, o Jorge é legal. Gostei do posicionamento do Jorge. Então, ó, vamos cavar aí o passado. O que o Jorge já fez? Há quanto tempo ele tá na política? Ele apoiou e votou em que tipo de projeto? O que ele fez nesse assunto? O que ele fez naquele? Pra entender se realmente vale a pena. Porque às vezes a gente tá colocando lá um cara que tem 70 anos de política, mas que ele nunca fez nada. Que ele só apoia projeto bosta. A gente tem que pensar em todos os detalhes. Vamos fazer o seguinte? Finge que essa eleição é o seu TCC. Você tá ali se formando. Quando você vai fazer o seu TCC, o que você faz? Você pesquisa muito. Você tem que ter domínio sobre aquele assunto e entender tudo que tá acontecendo. Tenho domínio sobre o assunto. Tô entendendo o que está acontecendo. Agora você tá pronto para votar. Mas enquanto você não tiver domínio sobre todo aquele assunto e entender essa bagunça que é a política, não tá pronto para votar ainda. Então, assim, a gente tem algumas semanas aí para decidir qual é a melhor opção para o nosso país. Ai, Dani, eu vou pesquisar. Como é que eu pesquiso? Tomando muito cuidado com as famosas fake news. Por quê? Porque não é possível que o portal do tio da esquina tenha conseguido acesso a um furo e uma notícia cabeluda de um candidato e que nenhuma outra mídia conseguiu reportar. Ou não é possível que o dono da empresa X
mandou um áudio no WhatsApp que tá sendo compartilhado em todos os grupos de todas as famílias e que nenhum portal de notícia noticiou que aquilo aconteceu e só aquele cara daquele áudio sabe que aquilo aconteceu. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não começar a acreditar nas fake news. É importante você usar da internet pra você entender qual foi o passado e qual é o presente de todos os candidatos, mas a gente não pode acreditar cegamente naquilo que a gente viu. Achou uma notícia cabeluda? Cara, se ela é tão cabeluda assim, em algum outro lugar ela deve ter aparecido. Então procura. Eu encontrei a notícia no site X, mas eu só encontrei nesse site X. Procura sobre a história desse site na internet. É igual quando você vai fazer uma compra online. Quando você vai fazer uma compra online, você não procura a reputação da loja pra saber se aquela loja é confiável ou não? Tecnicamente a gente deveria fazer isso, né? Faz a mesma coisa com os portais de notícia. Eu encontrei nesse site, mas eu nunca ouvi falar desse site. Procura aí, site X. É relevante? É confiável? Se você começar a achar algumas notícias estranhas sobre aquele site, aparece muita notícia sensacionalista que em nenhum outro site apareceu, desconfie. Não confie totalmente em todas as notícias que você vê. Claro que a gente sabe que a mídia clássica, ela tende a ser tendenciosa, que ela vai ali puxar o saco ou puxar o tapete de um candidato que não defenda ou que defenda os ideais que ela preza. Mas é aquilo, pesquise muito em várias mídias, olhe tudo, esteja muito bem antenado. De novo, finge que é o seu TCC e que você precisa tirar um 10 para você passar. Que eu acho que é só assim, tomando toda essa consciência daquilo que a gente precisa fazer pro bem do nosso país, que a gente vai conseguir fazer do Brasil um lugar melhor. Porque, né, gente? A gente precisa melhorar esse país. A gente tem tanto potencial, por que a gente não pode se dedicar de corpo e alma para tentar entender e tomar uma boa decisão? Para finalizar esse vídeo, eu quero indicar uma série de vídeos que a Jojo está fazendo no canal dela. Toda segunda-feira ela libera um vídeo novo falando sobre esse tema de política, falando sobre a importância da democracia, falando sobre a importância do voto, de você decidir e ter o poder de escolha nas suas mãos. Vou deixar a playlist no canal dela linkado aqui em cima nos cards e aqui no box de descrição. E não esqueça, esse vídeo não é fake news, então você pode compartilhar ele no grupo da família, dos seus amigos, tá? Manda pra todo mundo, pra que todo mundo tome consciência, pelo menos um pouquinho, da importância do nosso voto. É isso, um grande beijo e até a próxima!